Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero mais bater um papo com vocês mesmo, algo que eu tenho percebido, um movimento nas redes sociais, que eu gostaria de compartilhar com você, saber sua opinião, saber se você já passou, passa por isso, que é um movimento muito profundo e enraizado de necessidade de aprovação e validação vindo dos outros. Muito, eu acho que pautado pela carência. Esses tempos atrás, eu baixei aquele aplicativo do Instagram Threads, que a gente fala sobre. Coloca ali as escritas, os nossos pensamentos. Parecia ali meio que um Twitter, mas um pouco diferenciado, enfim. E eu não tinha, né? E num grupo de tarólogas que eu participo, as tarólogas estavam falando, né, que era muito interessante para o trabalho, fazer o perfil, enfim. E aí eu baixei o aplicativo, fiz o meu perfil, comecei a postar algumas coisas sobre tarô. E aí o algoritmo foi me trazendo algumas informações. E eu percebi muito lá, e também em outra rede social, que é o TikTok, por exemplo, que tem um movimento muito grande agora das pessoas exporem as conversas que elas têm com outras, né? Prints de WhatsApp, prints de Instagram, de aplicativos de relacionamento, do que acontece ali naquele meio, o que elas conversaram, tal. E assim, muitos prints, são prints de mulheres mostrando conversas com homens, homens mostrando conversa com mulheres. E assim, eu fiquei pensando, nossa, eu acho que eu ficaria tão chateada se um dia eu estivesse ali andando nas redes sociais, né, ali, vasculhando, olhando as redes sociais, e visse uma conversa minha com alguém, ou com um amigo, uma amiga, ou até alguém que eu estivesse interessada, ou de repente, numa época que eu estive, né, um aplicativo de relacionamento, eu já não tô mais, mas se eu estivesse lá, e eu visse alguma conversa nas redes sociais, né. Uma coisa que eu percebi também é que algumas dessas conversas, esses prints nem se tinham cuidado de apagar a foto da pessoa que estava sendo exposta ali. Aí, assim, tem duas coisas aqui que é bom a gente considerar. Existem coisas que são interessantes ou são até um serviço social quando você expõe, porque ajudam as outras pessoas a se precaverem ou entenderem o que está acontecendo, a dinâmica que está acontecendo ali. Que foi até uma coisa que conversei com a minha irmã sobre esse assunto, né? A gente tava conversando aqui em casa sobre isso. E ela falou, não, eu acho importante algumas questões sim, mas outras também eu já acho exagero. E aí, essa semana, eu acabei vendo um print de um rapaz que tava conversando num aplicativo de relacionamento com uma moça. E ele perguntou pra ela assim, ai, fulana, gostei do seu perfil, um negócio assim. Como você tá? Tudo bem? Ela respondeu assim, vou bem. Ela não perguntou, e você tá bem? Ela só respondeu, vou bem. Aí ele respondeu embaixo, nossa, eu estou bem, obrigada por perguntar. Ela não perguntou, mas ele colocou isso, né? Ou seja, vamos lá pelo início, a pessoa já estabeleceu uma conversa armada, né? Se o outro não me responder, não for recíproco da maneira como eu desejo, eu já vou aqui levantar a minha espada e vou cutucar, né? Então, me parece muito homens com a ânima ferida, sabe? Eles ficam parecendo aquelas pessoas que precisam estar o tempo inteiro cutucando, dando indireta, a língua afiada, né? E aí tem muito isso, acontece. Então ele já se armou, já foi cutucar a moça nesse sentido assim de, né, ó, você não falou pra mim tudo, você não falou oi, tudo bem, como você tá também. E aí ele desfez o match por causa dessa questão, e ele perguntou se ele fez isso de forma errada, se ele fez isso muito cedo. Aí eu falei assim, poxa, o que que faz uma pessoa tirar um print de uma conversa com 4 frases, colocar no aplicativo para inúmeras pessoas verem e darem uma opinião sobre aquele acontecimento na vida delas, expondo uma outra pessoa. E aí eu fiquei pensando, será que tudo isso tem a ver com necessidade de atenção e aprovação? Será que nós estamos numa fase em que nós não estamos conseguindo decidir por nós mesmos ou olhar para nós mesmos e tomarmos as nossas próprias iniciativas, as nossas ações? Precisamos da validação de terceiros que nós nem conhecemos, porque às vezes uma coisa é você estar começando um relacionamento com alguém, ter algumas dúvidas, conversar com uma amiga, conversar com algum parente, conversar com a sua terapeuta, tudo bem. São pessoas do seu círculo social, pessoas que estão próximas a você. Mas daí você jogar isso numa rede social, né? E não tem só homem falando de mulher, tem muito mais mulher falando de homem, inclusive.
tá? E claro que tem coisas que são absurdas, que eu falei assim, meu Deus, onde esse homem vive, né? Ou onde essa mulher vive, enfim. Mas tem coisas que eu acho que não precisam estar ali. E aí eu me lembrei muito de uma carta de tarô, quando eu tava vendo isso, que é o Hierofante, que é essa carta aqui, ó. O Hierofante é uma carta de conhecimento, de expansão de consciência, de educação. É uma carta que remete muito a professores, líderes religiosos. Só que quando ela está mal aspectada, ela fala muito também sobre carência e necessidade de atenção, que é essa carta aqui. Então a gente vê numa sociedade que tem muito conhecimento, que tem muito acesso a conhecimento, a aprender mais sobre si, mas que está numa necessidade de carência e de atenção enorme, né? Expondo coisas íntimas em aplicativos que várias pessoas estão vendo. Está fugindo do seu círculo energético, né? E aí muito essa energia também de duas cartas do Lenormand, que é a criança e a carta do cachorro. Essa ingenuidade, essa necessidade de atenção da criança, sabe? É como se fossem crianças mimadas o tempo inteiro, buscando por atenção. Carentes de serem vistas, de serem olhadas, de serem apreciadas. Eu até vi alguns comentários e algumas postagens dizendo assim, nossa, pra que trazer isso pra rede social? Você quer biscoito? Né? Aí a pessoa brava respondeu, eu tenho o direito de fazer o que eu quiser na minha rede social. E realmente tem. Agora, expor uma conversa com uma outra pessoa, gente, dependendo do caso, dá até processo, né? Então, a gente precisa estabelecer limites para aquilo que a gente vai compartilhar. Olha o quanto a nossa energia está sendo exposta e está sendo drenada porque a gente está compartilhando coisas íntimas nossas com pessoas que a gente nem conhece nas redes sociais. Um exemplo que eu dou para vocês, por exemplo, é esse gasto energético de quando você fala para alguém alguma coisa da sua vida e essa pessoa ela acha que já tem direito de opinar porque você falou. Então não adianta reclamar depois. Então o que eu vejo muito acontecer? Você abre o seu campo, você expõe aquela questão, aquele problema que está acontecendo, depois você fica bravo ou brava porque alguém está opinando. Mas todas as vezes que você fala alguma coisa sua para alguém, aquela pessoa absorve aquela informação de uma forma que ela se acha no direito de falar para você o que você deve fazer. Pouquíssimas pessoas têm o nível de empatia de só ouvir, falar isso é dela, ela tem que trabalhar isso com ela só tá me contando porque talvez ela queira desabafar. Pouquíssimas pessoas fazem esse movimento. A grande maioria vai pegar essa informação, vai mastigar essa informação e vai te devolver essa informação da forma como elas acham que você deveria fazer. Agora imagina isso numa rede social como o Threads, por exemplo, como o TikTok, por exemplo. Você falando dos seus problemas de relacionamento, que você estava conversando com um cara há 3 meses e ele é só conversante. Gente, é uma loucura que eu particularmente não consigo entender. Até porque, eu falei pra vocês, eu já estive em aplicativos de relacionamento. E assim, uma coisa que acontece muito é as pessoas pararem de falar com você assim, do nada. Então, se você for ficar bravo, for levar isso para as redes sociais o tempo inteiro, você vai o tempo todo tá abrindo essa energia. Olha, isso só acontece comigo. Isso está acontecendo comigo o tempo inteiro. E você vai estar validando socialmente isso. Então, é muito perigoso energeticamente. Então, quando a gente está nessa energia mal aspectada do hierofante, com essa energia mal aspectada do cachorro e também da criança, a gente faz esse movimento de querer a validação externa o tempo inteiro. Para milhares de pessoas verem. O que tá faltando pra gente? Tá faltando isso aqui, ó. Sacerdotisa. Olhar interior, parar, pensar, né? Ok, não tá fluindo da forma que eu desejo, mas o que eu posso fazer para melhorar essa situação? Eu expor isso na rede social, o que vocês acham? Eu fiz isso cedo demais ou tarde demais? Gente, isso dá uma confusão mental, de mentalidade, de poder pessoal muito diminuído, né? Então a gente precisa trabalhar o quê? Eu vou trazer para vocês aqui, além da sacerdotisa, 2 arquétipos que eu acho que são excelentes para a gente trabalhar essa questão quando a gente não tá conseguindo observar a situação, a gente tá partindo para uma ação sem nem pensar, uma validação. A raposa, tá? Eu trouxe aqui essa carta aqui do Lenormand e também desse oráculo que eu tenho, tá? Do espírito da raposa. Porque a raposa é observação, é astúcia, é inteligência.
Você acha que uma pessoa observadora, astuta, inteligente, que pensa racionalmente, que está bem aspectada nesse olhar, ó, think on your feet. É a mesma coisa que esteja com seus pés no chão, racionalize. Vai jogar um print de uma conversa numa rede social para ficar mostrando pro mundo inteiro o que está acontecendo na vida dela? Ficar expondo uma segunda pessoa? É claro que tem pessoas que fazem coisas absurdas, igual eu falei pra você, se você estiver sendo ameaçado ou qualquer coisa, talvez seja interessante expor, né? Porque quando a gente é ameaçada, é perseguida, a gente ficar guardando muito, as coisas não ajudam, a gente precisa expor. Mas coisas triviais do dia a dia. Oi, tudo bem? Vou bem. Ah, não me respondeu. Que falta de educação. Gente, o que vocês acham disso? Por que 300, 500 mil pessoas têm que saber o que elas acham? Não é você que tem que saber, não é? Você que tem que saber a sacerdotisa. Então, se você tem essa dificuldade, se você quer expor muito as coisas pela necessidade de aprovação, trabalha esse arquétipo, tá? Da raposa. E também trabalha o arquétipo da pantera negra, tá? Esse aqui, ó. Que fala o seguinte, ó. Reclaim your power. Recupere o seu poder. Todas as vezes, gente, que você fica expondo para os outros coisas da sua vida, você tá dando poder pro outro decidir. Olha que loucura! Eu tô conversando com uma pessoa lá no aplicativo de relacionamento, lá na rede social, lá no Instagram, ou com uma amiga, e aí aconteceu XYZ, eu vou lá pro Threads, exponho aquela conversa, e eu dou pro outro a tarefa de decidir o que é certo ou errado, eu fiz certo ou errado, pro outro decidir sobre a minha vida, isso é estar muito mal aspectado, isso é estar muito fora da realidade, isso é estar muito carente de atenção, tá? Inclusive eu quero ler pra vocês um trechinho de um livro que eu comecei a ler, que eu esqueci de pegar e vou pegar aqui rapidinho, já leio pra vocês. Pronto, peguei. Que é esse livro aqui, ó, do Yehuda Berg, que é As Regras Espirituais do Relacionamento. Esse livro aqui é dificílimo de achar. Eu procurava ele há muitos anos no site do Kabbalah Century. Eu vi a primeira vez sobre ele no canal da Raquel Newman, quando ela ainda falava de relacionamento. Hoje ela já fala sobre outras coisas, empreendedorismo, enfim. Mas eu ficava com muita vontade de ler esse livro e nunca encontrava. E o sebo era 150, 120 reais. Falei, eu não vou comprar nesse preço. E aí, um belo dia, estou eu lá folheando, olhando a Amazon. E aí eu vejo esse livro aqui, gente, por 22 reais. Eu falei, meu Deus, esse livro tem que ser meu. Comprei, chegou, e agora ele tá 150 na Amazon, de novo, em outro sebo. Então, assim, era pra ser meu, não tinha jeito. Tava na hora que o universo quer que eu leia esse livro nesse momento. Graças a Deus, porque é muito legal, muito interessante, tá? E aí, ele fala mais pra mulheres, tá? Na questão do relacionamento, de acordo com a Kabbalah. E aqui na página 17, ó, ele fala o seguinte: é por isso que procurar a aprovação dos outros, porque você está se sentindo vazia por dentro, é uma estratégia totalmente infrutífera. Até mesmo o próprio ato de olhar para fora de si a desconecta da luz, fazendo com que você se sinta ainda mais vazia. Então, todas as vezes que eu procuro essa validação fora, quando eu dou para o outro o poder de decidir se eu fiz certo, se eu fiz errado, eu tô querendo uma validação. E essa validação, ela faz o quê? Ela me afasta da luz, né? Os cabalistas chamam de luz, essa força, né? Essa conexão que a gente tem. Então, todas as vezes que eu procuro essa aprovação fora de mim, ó, isso é uma estratégia totalmente infrutífera, porque eu tô me sentindo vazio. Então, eu tô nessa energia aqui, ó. Meu espiritual tá vazio, não tô conseguindo ensinar a mim mesmo. Eu tô procurando fora a validação. Que o outro fale que eu sou muito importante e legal. E aí, ó, mais duas energias complementares, a criança e o cão. Imaturidade, infantilidade, carência. Então eu fico olhando pra fora, buscando fora o que tá o quê? Dentro de mim. Então eu tenho que fazer um contato com essa luz dentro de mim. E aí o que eu faço? Dou o meu poder pro outro. Eu preciso trazer o meu poder pra mim. Eu que tenho que decidir. Então a gente tem aqui a pantera falando isso pra gente, como arquétipo, né? E a raposa, pra gente conseguir observar mais. Né? A raposa é muito parecida com essa energia da sacerdotisa, se a gente for fazer uma ligação, né? Observar mais, ser mais estratégico, mais sagaz. Olhar pra dentro de mim, pensar mais racionalmente, antes de sair por aí
expondo a minha vida para todo mundo, perdendo questões energéticas ali. Gente, é muita perda de energia, é muita mesmo, vocês não têm noção, tá? E se você sente que você tem necessidade de fazer isso, se você já fez isso, eu não tô dizendo que o seu comportamento é errado, que você tá errado, não. Isso aqui é uma visão minha, que eu falei pra vocês, é um bate-papo, é como eu enxergo a minha vida e enxergo as coisas na minha realidade, tá? Então pode ser que pra você faça muito sentido, pode ser que não faça sentido nenhum. Mas se de repente fizer sentido, se você sente que você, por vezes, entra nessa energia de validação externa, um floral para trabalhar é o Heather, tá? Ele é maravilhoso para quem é muito carente, para quem busca essa necessidade de aprovação o tempo inteiro. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham entendido essa necessidade excessiva de exposição. Não é que você não possa mostrar suas coisas, falar das suas coisas, não, mas cuidado com expor terceiros pela sua necessidade de aprovação. Todas as vezes que você faz isso, você expõe a sua energia a coisas ruins. E aí você fala, poxa, por que será que a minha vida não tá andando? Olha as suas atitudes. Olha o seu nível de carência. E trabalhe isso. Pense no autoconhecimento para você. Encha-se dessa luz para não ficar buscando essa luz fora de você, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.